A gorjeta de 10 milhões de dólares. Meu nome é Alison Harper. Tenho 28 anos e, até um ano atrás, trabalhava como garçonete no Dusty Spoon, um diner simples em uma cidadezinha do interior do Colorado chamada Fairmont. Era uma terça-feira qualquer. Eu estava no meu terceiro turno da semana, exausta, com bolhas nos pés e uma enxaqueca ameaçando me derrubar. Como de costume, atendia clientes com um sorriso automático, mesmo quando mal conseguia pensar direito. Por volta das 21 horas, um senhor de meia-idade, usando um boné do Denver Broncos e um casaco surrado, entrou e se sentou no balcão. Ele pediu apenas um café e uma fatia de torta de maçã. Conversamos por alguns minutos. Ele parecia gentil, solitário, talvez um pouco triste. Quando terminou, me agradeceu pelo atendimento, deixou a conta paga com uma nota de $20 e, por cima dela, deixou um bilhete de loteria dobrado. Isso aqui é só um palpite meu. Boa sorte, moça, ele disse com um sorriso antes de sair. Fiquei olhando para o bilhete como se fosse lixo. Pensei em jogá-lo fora, mas por alguma razão coloquei no bolso do avental. Na manhã seguinte, o noticiário local anunciou o número vencedor da Mega Jackpot da loteria estadual, $10 milhões. E adivinhe? Era o número do bilhete que o senhor havia me deixado. No início parecia um milagre. Eu fui até a sede da loteria estadual, preenchi a papelada, tirei fotos com o cheque simbólico, dei entrevistas e até fui chamada para um programa de TV local. A cidade inteira me reconhecia. Todos sorriam para mim, parabenizavam. Eu me sentia abençoada. Mas o que começou como um sonho, logo se transformou num pesadelo. No dia seguinte à minha aparição na TV, recebi a primeira mensagem anônima. Esse prêmio não é só seu, sua ingrata. Pensei que fosse uma brincadeira, ignorei. Até que 3 dos meus colegas de trabalho, 2 garçons e uma cozinheira, me chamaram para uma conversa. Ali, a gente combinava de dividir as gorjetas, lembra? Então, tecnicamente, esse bilhete era uma gorjeta, né? E você ainda estava de uniforme do restaurante. Eu fiquei em choque. Eles estavam falando sério? Não, gente, isso foi um presente. Nem era dinheiro em espécie, ninguém sabia que era premiado. Mas você estava trabalhando e o cliente te deu porque estava no Dusty Spoon. Então isso pertence a todos nós. Em menos de uma semana, recebi uma intimação formal. Eles haviam me processado, pedindo uma divisão do prêmio. Enquanto meu advogado tentava conter os danos, uma nova bomba caiu. O senhor que me deu o bilhete apareceu. Seu nome era Ronald Kinner. Segundo seus advogados, ele estava mentalmente vulnerável no momento da entrega e não tinha plena consciência de que estava abrindo mão de um bilhete premiado. Ele disse em rede nacional: "Ela me manipulou. Eu só queria um café e um pouco de companhia. Nunca imaginei que ela fosse ficar com tudo." Fiquei furiosa. Eu mal falei com ele. Como assim manipulei? Agora o caso era duplo. De um lado, meus colegas exigindo parte do prêmio. Do outro, Ronald querendo tudo de volta. E, para piorar, um fantasma do passado apareceu. Meu ex-namorado, Derek. Derek e eu tínhamos terminado há 2 anos. Ele era ciumento, controlador e, no fim, violento. Eu fugi dele. Mas agora ele reapareceu. Primeiro mandando flores, depois mensagens e, por fim, invadiu minha casa. "Você me deve tudo, Ellie. Se não fosse por mim, você nunca teria se mudado para cá, nunca teria conhecido esse restaurante. Você tem que me dar a metade." Eu denunciei. Um boletim de ocorrência foi aberto, mas a polícia disse que, sem prova de ameaça direta, não poderiam fazer muita coisa. 2 dias depois, fui sequestrada. Derek me pegou na saída do meu advogado. Me trancou num galpão abandonado e dizia que ia me manter lá até eu assinar uns papéis.
Felizmente, meu advogado suspeitou quando eu não compareci à audiência. Ele ligou para um amigo da Polícia Estadual que rastreou meu celular e me encontrou. Derek foi preso por sequestro e tentativa de extorsão. Mas o trauma ficou. Enquanto me recuperava, os 2 processos avançavam. O primeiro, o juiz indeferiu o pedido dos colegas, alegando que o bilhete foi um presente pessoal e não uma gorjeta da equipe. Mas eles recorreram. O caso de Ronald, o doador, foi mais complicado. Seus advogados apresentaram atestados psiquiátricos, registros médicos e alegaram que ele estava em surto psicótico quando me deu o bilhete. Meu advogado, o brilhante Sean Patel, conseguiu convencer os juristas que Ronald havia agido de forma intencional e que nenhuma manipulação havia ocorrido. Depois de meses de idas e vindas, o juiz decidiu. O prêmio era meu, integralmente. Mas ainda faltava a pior parte. A Receita Federal dos Estados Unidos me notificou que, devido à origem questionável do prêmio, haveria uma auditoria completa. Eles alegavam que se eu recebesse o bilhete em contexto de trabalho, era renda tributável. Se foi um presente pessoal, poderia ser isento, mas o caso estava nebuloso. Foram meses de entrevistas, requisição de documentos e noites sem dormir. Meu advogado tributário, uma mulher durana chamada Margot Kim, entrou com uma ação contra o próprio IRS, alegando abuso de autoridade e violação do meu direito à privacidade. A imprensa, claro, adorou. Eu fui chamada de a garçonete dos 10 milhões, a mulher mais azarada da loteria e até a nova Erin Brockovich dos impostos. Um ano depois, a tempestade começou a passar. Derek foi condenado a 12 anos de prisão, Ronald perdeu o processo, meus colegas desistiram após perderem na apelação e a Receita chegou a um acordo. Eu pagaria apenas os impostos de um prêmio padrão de loteria e não como renda trabalhista. Ainda me restavam quase 6,2 milhões de dólares líquidos. Decidi usar a parte do dinheiro para fazer algo significativo. Comprei o Dusty Spoon e transformei o lugar num restaurante moderno chamado The Lucky Fork. Mantive parte da equipe, contratei novos profissionais e paguei salários justos com participação nos lucros. Também criei uma fundação para ajudar vítimas de violência doméstica. E abri bolsas de estudo para jovens garçons e garçonetes que sonham com mais. E sobre amor, conheci alguém incrível, Noah, um bibliotecário local. Quieto, gentil, inteligente. Ele nem sabia quem eu era quando começamos a conversar. Foi real. Hoje um repórter me perguntou: se pudesse voltar no tempo, teria aceitado aquele bilhete de loteria? Eu pensei por um momento e respondi: sim, porque ele mudou minha vida. Me destruiu por um tempo, mas me deu a chance de me reconstruir do zero, com escolhas minhas. E toda vez que alguém me pergunta como uma garçonete sobreviveu a um escândalo nacional, uma tentativa de sequestro, 2 processos e uma guerra contra a Receita Federal, eu apenas sorrio e digo: com sorte, café forte e um bom advogado.